Se você está pensando em transformar o seu sorriso, fazer lentes de contato, facetas ou qualquer procedimento estético, existe uma decisão que vem antes de todas as outras. Essa decisão pode definir se você vai viver uma experiência segura, sofisticada e bem-sucedida ou uma frustração difícil de corrigir depois. Eu sou o Rogério Pena e aqui no meu canal eu compartilho conteúdos sobre estética dental, transformações de sorriso e odontologia do mais alto nível, sempre com foco em naturalidade, segurança e sofisticação. Então já aproveita agora e se inscreva no canal, porque toda semana eu trago conteúdos riquíssimos para quem quer entender sobre estética, saúde e os bastidores de um sorriso realmente bem construído. Hoje eu quero falar com você sobre um ponto que muita gente negligencia: como escolher dentistas certo para transformar o seu sorriso. Porque na prática não basta decidir que quer mudar, não basta escolher o procedimento, não basta gostar de alguns antes e depois na internet. A grande pergunta é: quem vai conduzir esse processo com você? Essa escolha existe muito mais maturidade do que a maioria das pessoas imagina. Porque quando o assunto é sorriso, você não está apenas escolhendo apenas um serviço. Você está escolhendo quem vai interferir diretamente na sua imagem, na sua expressão, na identidade, na forma como você vai se enxergar depois. E isso não pode ser apenas tratado da forma superficial. O primeiro erro mais comum é escolher apenas o resultado mais bonito na internet. Hoje é muito fácil se impressionar com redes sociais, não é claro? Você apenas abre o Instagram, YouTube, vê alguns casos antes e depois, alguns vídeos, alguns sorrisos bonitos, brancos, algumas imagens impactantes e rapidamente sente que encontrou o profissional certo. Mas esse é um dos filtros mais perigosos que existem, porque uma imagem bonita sozinha não conta a história completa de um tratamento. Ela não revela o diagnóstico, não revela a indicação, não revela a saúde por trás do sorriso, não revela planejamento, não revela durabilidade, não revela se aquele sorriso realmente ficou bom ao vivo e, principalmente, não revela se aquele resultado faria sentido para você. Muitas pessoas escolhem um dentista apenas pela estética da vitrine, mas a odontologia de alto padrão não pode ser avaliada apenas pela vitrine. Ela precisa ser avaliada pela consistência, pela coerência dos resultados, pelo nível de critério, pela forma como o profissional pensa, pela qualidade da condução. Porque no fim, transformar um belo sorriso não é apenas produzir uma foto bonita, é construir um resultado que precisa funcionar no rosto real, na vida real, no comportamento real do paciente. Então, o primeiro passo para escolher bem é entender que presença digital, claro que ajuda, mas não pode ser o único critério. Você precisa observar se o profissional tem visão estética e não apenas técnica. A técnica é indispensável e isso não está em discussão, claro. Mas quando falamos de estética dental, existe algo muito além da técnica que faz toda a diferença: a visão estética. Porque um dentista pode até conhecer procedimentos, dominar etapas clínicas e ainda assim não ter sensibilidade suficiente para criar um belo sorriso, sofisticado, natural e coerente com o rosto do paciente. E esse é um ponto muito decisivo. Estética de alto padrão não é apenas saber fazer, é saber compor, é saber ler a face, sobre dosar, é sobre quando menos é mais, é sobre construir beleza, sem apagar a identidade da pessoa. Você quer um profissional que não esteja apenas pensando em dentes alinhados e claros. Você quer alguém que entenda de harmonia, que compreenda proporção, que respeite personalidade, que perceba que um sorriso bonito não é apenas um sorriso copiado de outra pessoa. Isso é muito importante, porque um dos maiores erros que um paciente pode cometer é se apaixonar pelo sorriso de alguém e tentar reproduzir aquilo de forma idêntica em si mesmo. O que funciona em um rosto pode não funcionar em outro. O que fica elegante em uma pessoa pode até ficar pesado em outra. Por isso, um bom profissional não vende fórmulas prontas, ele interpreta o paciente, e essa capacidade de leitura é um dos maiores sinais de maturidade estética. O profissional certo não começa apenas pelo procedimento, ele começa pelo diagnóstico. Esse talvez seja um dos maiores critérios, o mais importante de todos. Se a conversa começa rápido demais, no vamos fazer, sem profundidade, sem análise, sem entendimento do caso, isso já merece uma grande atenção. Porque o dentista certo não começa oferecendo solução antes de compreender o problema. Ele começa pelo diagnóstico. Ele quer entender a sua estrutura dental, quer entender o seu sorriso, quer entender sua saúde bucal, quer entender, claro, a sua expectativa. Ele quer entender o que faz sentido para você e o que não faz. Esse cuidado muda tudo, porque a odontologia estética séria não é baseada em impulso, ela é baseada em critério. Muitas vezes, o melhor profissional não é aquele que diz imediatamente sim para tudo. Muitas vezes é aquele que sabe te frear, te orientar e te ajustar à expectativa com honestidade. E isso pode decepcionar num primeiro momento, mas protege o paciente de decisões ruins. Então, quando você estiver avaliando um dentista, observe uma coisa: ele está mais preocupado em te vender ou em construir um plano inteligente
para você. Essa diferença separa atendimento comercial de atendimento realmente premium. Um bom profissional sabe explicar e não se esconder atrás apenas de termos técnicos. Outro sinal muito importante é a clareza. Um dentista de alto nível não precisa compreender, não precisa complicar para parecer autoridade. Ele sabe explicar, ele sabe te mostrar os caminhos, sabe traduzir decisões clínicas, sabe fazer você entender o processo, sabe te passar segurança, sem te confundir. Quando o paciente entende o que está sendo proposto, porque aquilo foi indicado e o que se espera como resultado, ele entra no tratamento com mais confiança, com mais consistência. E isso é essencial, porque escolher o dentista certo também passa por transparência. Você precisa sentir que existe clareza no processo. Clareza sobre limites, clareza sobre possibilidades, clareza sobre etapas, clareza sobre o que é expectativa realista e o que é apenas uma simples fantasia. Profissionais excelentes não vendem ilusão, eles constroem confiança. E confiança nasce muito da forma como a comunicação é conduzida. Antes e depois impressionam. Coerência impressiona mais. É claro que casos clínicos são muito importantes. Eles mostram repertório, mostram experiência, mostram estilo de trabalho. Mas aqui existe uma forma mais inteligente de observar isso. Em vez de olhar apenas para o impacto do antes e depois, observe a coerência entre os resultados. Os sorrisos parecem todos iguais? Ou cada caso respeita a individualidade do paciente? Existe naturalidade? Existe refinamento? Existe identidade? Ou existe um padrão muito repetido, muito artificial, muito padronizado? Essa análise é valiosa porque revela o tipo de assinatura estética daquele profissional. E é aqui que entra uma coisa muito importante. Um grande dentista não é aquele que faz todo mundo parecer transformado da mesma forma. É aquele que faz cada pessoa parecer uma versão melhor de si mesma. Isso sim é sofisticação, porque resultado premium não é aquele que mostra o excesso, é aquele que mostra controle. Quando você vê consistência de bom gosto, de harmonia, de naturalidade em diferentes casos, isso sim diz muito sobre a maturidade do profissional. O dentista certo também sabe dizer não. Esse é um ponto fortíssimo. E para mim, é um dos maiores sinais de segurança profissional. Quando o dentista sabe dizer não, isso mostra que ele não está apenas tentando agradar o paciente momentaneamente. Ele está defendendo um resultado ainda melhor. Nem todo desejo do paciente deve ser executado da mesma forma como ele se enxerga. Às vezes, as pessoas querem dentes mais brancos, às vezes até demais. Às vezes, quer um formato que não combina com a sua face. E às vezes, quer um tipo de intervenção que não é a melhor indicação para o seu caso. E nesses momentos, o profissional certo não entra em submissão estética. Ele vai te orientar, te educar. Ele vai propor algo muito superior. Porque excelência não é obedecer cegamente a um pedido. Excelência é ter repertório para mostrar o melhor caminho. Então, se você quer escolher bem, observe isso. Esse profissional tem personalidade clínica, tem visão própria, tem critério para sustentar uma decisão ou apenas concorda com tudo para fechar o caso? Essa resposta fala muito sobre o tipo de experiência que você terá. Prestígio verdadeiro está no processo, não apenas na aparência do consultório. Muita gente associa alto padrão apenas à estética do ambiente. Consultório bonito, recepção elegante, imagem refinada, posicionamento sofisticado. Tudo isso é muito importante, claro, mas prestígio verdadeiro não está apenas na embalagem. Ele está no processo, na forma como você é ouvido, na forma como o seu caso é analisado, na forma como as decisões são tomadas, na forma como existe cuidado com o detalhe. Porque é totalmente possível encontrar ambientes visualmente impecáveis, mas com condução superficial. E também é possível encontrar profissionais extremamente sólidos, cuja excelência aparece na profundidade do trabalho. Então, o ideal é unir duas coisas: experiência elevada e consistência clínica. O consultório pode até ser bonito, só que a marca precisa ser forte. A imagem pode ser sofisticada, mas no final, o que realmente importa é: existe substância por trás disso? Existe método? Existe critério? Existe olhar? Existe responsabilidade? Se a resposta for sim, aí você começa a identificar um verdadeiro trabalho de alto padrão. O dentista certo faz você sentir segurança, não pressão. Esse é um ponto muito humano. Existe uma diferença enorme entre ser conduzido e ser pressionado. Quando o profissional é o certo, você sente segurança, não porque ele prometeu perfeição, mas porque ele transmite domínio, clareza, tranquilidade e convicção. Você percebe que existe direção. Você sente que suas dúvidas foram atendidas. Você entende que está diante de alguém que sabe para onde está te levando. Agora, quando a experiência é guiada por urgência demais, promessas demais, pressão demais, talvez seja o caso de desacelerar. Transformar o sorriso é uma decisão muito importante. Ela precisa ser tomada com confiança, não com ansiedade. Então observe a sensação que esse profissional está te causando. Você se sente esclarecido, respeitado, bem orientado ou apenas
convencido. Às vezes, a resposta emocional do paciente revela que a parte racional ainda não organizou por completo. E escolher bem é pensar no resultado de hoje e na tranquilidade de amanhã. Quando uma pessoa escolhe um dentista apenas pelo momento de empolgação, ela pensa no resultado imediato. Mas quando você escolhe com inteligência, ela pensa também no futuro. Ela pensa com previsibilidade, em durabilidade, em saúde, em manutenção, em confiança a longo prazo. Porque um sorriso bem construído não deve ser apenas impactante no dia da entrega. Ele precisa continuar fazendo sentido ao longo do caminho. Ele precisa envelhecer bem, esteticamente. Precisa respeitar função. Precisa ter sido feito com base sólida. E isso acontece quando a escolha inicial for madura. No fundo, escolher o dentista, certo? É escolher paz. É escolher a tranquilidade de saber que o seu sorriso não foi entregue ao acaso. Foi entregue também a alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Então, como escolher o dentista certo? Se eu tivesse aqui que resumir tudo isso em alguns critérios centrais, eu diria o seguinte: escolha alguém que tenha visão estética, não apenas execução. Escolha alguém que comece pelo diagnóstico, não pelo procedimento. Escolha alguém que sabe explicar com clareza. Escolha alguém cujos resultados mostrem naturalidade e coerência. Escolha alguém que tenha critério para dizer não quando for necessário. Escolha alguém que transmita segurança e não pressão. E principalmente escolha alguém que enxergue seu sorriso como parte da sua identidade, não com apenas um caso a mais. Porque no fim, o melhor profissional não é o que entrega apenas mais mudança visível, é o que entrega um resultado que parece certo em você. Transformar sorrisos é algo muito maior do que fazer um simples procedimento. É uma decisão estética, emocional e estratégica. Por isso, a escolha do profissional precisa acompanhar a importância dessa decisão. Quanto mais alto o nível da transformação que você busca, mais alto precisa ser o nível de critério na hora da escolha. Porque um sorriso de alto padrão não nasce apenas na estética, na técnica, ele nasce na visão, na responsabilidade e na sensibilidade. E se você gostou desse conteúdo e quer entender um pouco mais sobre estética dental, transformação de sorriso e os critérios que realmente importam antes de qualquer decisão, se inscreva aqui agora no nosso canal. Eu sou o Rogério Pena e aqui você vai encontrar conteúdos riquíssimos para quem valoriza a naturalidade, sofisticação e a segurança em cada detalhe. Agora me conta aqui nos comentários, na sua opinião, o que transmite mais confiança em um profissional da odontologia estética? E eu vou gostar muito de ler a sua resposta. Nos vemos no próximo vídeo.